Então, boa tarde. Essa tarde chuvosa aqui em Anaguaína. Hoje o tempo tá assim bem frio, bem gostoso, né? E usando essa tarde, né, gostaria de fazer uma reflexão com vocês a respeito da pandemia, da época pandêmica, né? Que foi uma época bem difícil. Eu vou iniciar lá pelo 2018, que eu tive um episódio isquêmico onde eu fiquei com essa região do meu rosto afetada. Eu tive uma paralisia, né? Uma paralisia de Bell. Então eu passei durante um tempo fazendo fisioterapias, porque às vezes a minha boca faz isso, né? A movimentação da minha boca, ela parece que abaixa, assim, fica baixa. E agora também eu descobri que eu tenho um problema na ATM. E aí, em 2018 eu estava em sala quando aconteceu isso. Eu tive um processo de... Minha pressão subiu muito. E aí, com isso, eu comecei a sentir, né, aquela sensação de derretimento, assim, no rosto. E aí eu corri para o hospital, né, meus amigos, na realidade, eu não me recordo muito bem desse período, porque ficou meio nebuloso essa parte da questão do... Se eu fui para o hospital, se eu senti, se foi depois que acabou a aula, eu fui. Eu sei que eu cheguei no hospital e eu estava com essa sensação, e aí acabaram que foi descoberto que eu estava com a pressão muito alta e que eu tinha que procurar um médico, né? Eu fiquei na sala amarela durante algumas horas e que eu tinha que procurar um médico porque eu estava com essa questão da pressão alta. Então eu tinha que procurar um cardiologista. Nessa época, eu acho que eu procurei o Radu, se eu não me engano. Passou, me tratei, descobri que eu tinha uma cardiopatia, né? Eu sou cardiopata. Além de fibromialgia, eu sou cardiopata. Então, eu tomo medicação para tratar dessa questão da minha cardiopatia e da pressão alta. Aí veio o período pandêmico, 2020, que é onde eu queria chegar. O período pandêmico foi difícil para todo mundo, não foi difícil só para mim, não foi difícil só para você, foi difícil para todo mundo. Foi um período de bastante dificuldade, foi um período de desespero, foi um período de incerteza. E esses períodos, eles acabam trazendo situações que acabam mostrando o pior do ser humano, o pior das pessoas. Muitas pessoas, elas, elas afloram coisas boas e outras não. Outras afloram coisas ruins, né? Então, essas situações acontecem na vida da gente e a gente acaba percebendo o quanto a gente precisa melhorar. No meu caso, o meu estalo veio de uma situação que eu estava vivendo na pandemia. Meu marido era da linha de frente, ele é enfermeiro, então ele estava na linha de frente em Arapoema, ele trabalhava lá naquela época. E a gente se via por telefone, né, por chamada de vídeo, por chamada de áudio. A gente só tinha esse contato dessa forma, não tínhamos outro tipo de contato, nem eu, nem minhas filhas. Então eu passei a pandemia inteira somente com minhas filhas em casa, com mais ninguém. E foi um período difícil, muito difícil, um período desafiador. E durante esse período desafiador, aflorou em mim o pior. Eu vou ser sincera com vocês, eu não vou mentir, ai, nem vou florear. Eu fiquei deprimida, eu fiquei agitada, eu tive bastante dificuldade, tanto financeira quanto de apoio. Além de eu não ter um apoio
próximo, que era do meu marido. Meu marido estava naquela situação na linha de frente, a qualquer momento podia ficar doente, né? E não tinha uma vacina. Eu estava com duas crianças, duas adolescentes em casa. Duas pré-adolescentes, né? Aliás, uma adolescente e uma pré-adolescente. E eu ficava muitas vezes histérica. Muitas vezes eu fiquei descontrolada. Eu não era agressiva de bater, nem de xingar, nem de... Não, eu era escandalosa mesmo, sabe? Eu tinha episódios de ficar descontrolada. Eu gritava muito, eu perdia muito o controle, eu tinha muitos comportamentos que hoje eu considero vergonhosos. Mas aconteceu e eu não posso esconder que isso aconteceu. E onde foi o estalo? O que aconteceu? A minha filha mais velha, ela começou a ter bastante dificuldade, assim, ela começou a ficar deprimida, ela se lavava muito, ela lavava a mão compulsivamente, ela tinha comportamentos compulsivos de se esfregar, de se lavar, de ficar álcool, não tinha álcool que desse conta em casa dela. E aí ela começou a fazer terapia online, né? Porque a gente não podia sair de casa, não precisava terapia online. E nesse momento ela fazia terapia, eu ficava em outro cômodo, ela ficava com as portas fechadas, ela tinha aquela conversa com a psicóloga que acompanhou ela à distância. E a minha mais nova meio que ficou também nessa situação, porque ela tá dentro do espectro do autismo, né? E aí ela também tinha que fazer umas terapias, mas também ficou essa questão do online. E aí um belo dia, a psicóloga que acompanhava a minha filha mais velha me chamou para uma conversa, queria ter uma conversa comigo. Acredito que seja aquelas conversas de alinhamento, né? Explicar o que está sendo feito, como é que está tendo o andamento do tratamento, como é que ela está se saindo com a medicação, como é que ela está passando por todos esses desafios. E aí começou a nossa conversa. Quando iniciou a conversa, a primeira coisa que ela me pediu foi calma. Quando ela falou isso, eu já pensei logo, ela fala, né, que eu me descontrolo à toa, que eu me descontrolo por qualquer motivo. Então, o que me veio à cabeça é que ela já sabia que eu tinha esses rompantes de descontrole. E ela falou para mim, ela falou, olha, a sua filha tem me relatado que você está passando por isso, por isso, por isso. Eu preciso que você também busque ajuda, que você procure um médico, psiquiatra, que você volte ao seu tratamento, porque nós estamos passando por um momento que é um momento muito difícil. É um momento difícil para mim, é um momento difícil para você, é um momento difícil para suas filhas. O que você está passando não é fácil, você está tendo que cuidar de uma casa sozinho, você está tendo que cuidar de crianças sozinhas, você está tendo que viver, né, conviver com a distância do seu marido que está lá na linha de frente. E que ela me relatou que você se descontrola muito e isso está deixando ela pior dos problemas que ela está me enfrentando, que era um toque severo, uma ansiedade severa. E isso foi o meu estalar de dedos. Eu estava adoecendo, eu estava doente, eu não estava adoecendo, eu já estava doente. E eu estava adoecendo as minhas filhas. Esses dias eu vi uma mensagem na internet de uma moça falando sobre as tempestades dela, né? Que ela fazia tudo para as tempestades dela não molharem as filhas dela. E eu pensei comigo, nossa,
As minhas tempestades molharam minhas filhas, molharam tanto que deixaram elas encharcadas. E essa situação foi uma situação muito difícil para mim enfrentar como mãe, como pessoa. Eu tive um momento assim de introspecção muito grande, de tentar compreender que aquilo que eu estava vivendo era difícil, era errado, era inconcebível. E aí eu busquei ajuda. Eu busquei ajuda psicoterápica, eu busquei ajuda psiquiátrica para entender o que eu estava passando, para que as minhas tempestades não molhassem mais minhas filhas. E isso foi um sentimento que eu tive durante muito tempo. E que hoje, eu olhando lá para trás e fazendo uma avaliação do que eu vivi, né, do que eu passei, do que eu suportei, eu me considero uma vencedora. Eu me considero uma vencedora. Porque eu nem enlouqueci e nem morri. Porque pelo que eu passei, eu vivi ali na linha tênue dessas duas coisas. Ou da morte, ou da alienação, enfim. Foram momentos muito ruins, mas que aos poucos eu fui conseguindo transpassá-los, consegui ultrapassá-los e hoje eu não vivo o ideal, não vivo o ideal. Preciso melhorar muito. A gente tem que melhorar, a gente tem que melhorar todos os dias um pouquinho a gente tem que passar por essa metamorfose. Né? A gente tem que acordar e pensar, hoje eu vou ser um pouquinho diferente. É difícil demais, não é fácil. Eu hoje estou sentindo muita dor, mas eu não posso tomar remédio, porque eu já vivo numa linha tênue com um problema de saúde que eu tenho, que eu já não posso mais tomar mais nada. Então eu convivo com a dor praticamente 24 horas por dia. E é muito difícil você viver com dor o tempo inteiro e ser alegre, ser sorridente. Transparecer que você está bem. Mas eu já aprendi tanto a fazer isso que para mim já é normal. Esses dias eu encontrei com a pessoa que ela falou para mim, como você consegue? Eu te vejo sempre falando, sempre conversando, e assim, eu sinto dor o tempo inteiro. Eu falei, eu não sei nem te explicar o que é, eu acho que já é o, você já se acostumou, você já se tornou uma atriz nata. Você já é uma vencedora só de estar se levantando pela manhã e estar enfrentando a vida, que a vida não é fácil, nem para mim, nem para você, e nem para ninguém. Mas a gente continua todos os dias, não é? E é isso. Obrigada por me escutar mais um dia, né? Espero vocês lá no meu canal, no meu Instagram. Estou começando a postar também porque tem muitas pessoas que me seguem que não conhecem assim esse meu lado como pessoa. Muitas vezes olha para mim e pensa assim, meu Deus, que mulher horrível, que mulher mal-humorada, que mulher que, meu Deus, eu olho para essa mulher, eu só penso assim o pior dela. Eu já escutei isso de muitas pessoas que não me conhecem, né? Que não chegaram a me conhecer, ou então que me conheceram e depois pensaram assim, poxa, eu olhei para você e pensei o pior de você, assim, pensei, meu Deus, que mulher terrível. E
isso machuca. Mas a gente vai aprendendo a conviver com essas diferenças, né? Nem tudo é como a gente quer, mas a gente vai tentando. Obrigada. Boa tarde. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês ricamente e que vocês tenham uma vida plena.